Hoje a gente vem com o Well Architected. Vamos explicar o Well Architected, o que é o Well Architected, né? Para a galera saber. O Ferraz vai me ajudar um pouco. Vale dizer que hoje a gente não vai entrar muito no detalhe de cada um dos pilares do Well Architected, vocês vão entender isso, mas nós vamos depois soltar lives sobre cada um dos pilares, né? E aí sim entrar um pouco mais no detalhe de cada um dos pontos de melhoria e tal e tudo mais, tá? Beleza, gente. Acho que é o seguinte. Hoje a gente vai passar mais teoricamente aí em relação ao Well Architected, e aí semana que vem a gente vai entrar aí nos pilares restantes, né? Segunda-feira a gente fez aí uma apresentação muito focada em custos, que já deu aí uma visão um pouco mais prática aí do que a gente acaba atacando nesse pilar, e agora a gente vai fazer aqui uma apresentação um pouco mais teórica, abrangendo todos os cenários do Architect. Então, para começar, só para a gente contextualizar, é um conjunto de melhores práticas de implantação e manutenção de workloads na nuvem, ou seja, tipo, são guias que a AWS define para que a gente possa implantar da melhor forma possível os nossos workloads para que eles fiquem bem ajustados e bem capacitados dentro da nuvem. E aí, esse Architect hoje está dividido em 5 pilares principais. A parte de excelência operacional, que é a parte mais de monitoração, de como que você vai executar os seus workloads e vai configurar eles para que eles fiquem bem estruturados, bem monitorados, bem acompanhados e você possa tirar bons insights deles para decidir as tuas direções. A parte de segurança, de você fechar os acessos, de você ter os seus dados bem armazenados com criptografia, de você ter uma fundação forte de usuários, a parte de confiabilidade, né, como que você estrutura a tua aplicação para ela ter resiliência a falhas, a parte de eficiência de performance, que o nome basicamente já diz, né, como que você aproveita a tua aplicação para que ela possa tirar o melhor proveito em termos de performance dentro dos recursos que ela está dimensionada, e a parte que a gente já falou um pouco na segunda-feira de otimização de custos, que é como você estrutura para que você possa selecionar os serviços certos, ter as configurações corretas para que você consiga otimizar e com a maior quantidade de recursos ter o menor custo possível. Tá? E todos esses pilares dentro do Architect Framework, eles estão divididos com princípios de design. Então, você tem princípios de design gerais, que aplicam a todos os pilares, a gente vai falar um pouquinho deles, e a gente tem princípios de design específicos, que aplicam para cada um dos pilares individualmente. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, a gente entrar um pouco dentro desses princípios, para a gente conseguir contextualizar, e aí nas próximas lives a gente vai aplicar alguns exemplos práticos em cima desses princípios, mas vocês já tendo a noção dos princípios gerais, isso já dá uma boa visibilidade para você conseguir entender aonde que a AWS quer chegar com esse framework. Então, aqui a gente tem uma descrição básica do que depois a gente vai compartilhar com vocês. Isso aqui é do site AWS. Fala, Fábio. Ô, Ferraz. Deixa só eu puxar aqui um gancho. Existe uma página da AWS que é o aws.amazon.com/architect/well-architected. Vou compartilhar aí no private, Matheus, compartilha com a galera. Nessa página, ele centraliza a documentação do Well Architected. Deixa eu... Chaveia para mim aqui, Matheus, rapidinho, jogo rápido. Para mim é que eu já estou no jeito aqui. Estão vendo aí? Aí já foi, já. Tá em você já. Ó, então essa página aqui, tá vendo? Ela né, descreve ali acho que essa página tem em português, deixa eu ver. Tem em português também, para quem tiver mais dificuldade. Então ela descreve aí o que é o Architected, né? Fala sobre a framework, esse aqui é o logozinho da framework. A gente tem depois aqui os pilares, né? São os pilares que o Ferraz comentou.
E aqui a gente consegue, por exemplo, se a gente falar de excelência operacional, a gente clicando aqui, ó, a gente tem o documento em si. Então, entenda, o Architected é uma framework. O pessoal confunde muito o Architected com um sistema ou algo que eu vou aplicar. Não, na verdade é conhecimento mesmo, né? Então, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui esse documento com 23 páginas, né? Que é um dos pilares menos profundos, né? Se a gente olhar em segurança, por exemplo, aqui, ó, o documento vai ter 33 páginas, né? Então, explicando ali quais são os, né, as boas práticas, o que é recomendado fazer ou não, né? Além disso, um outro ponto que é importante, né, o Ferrari, que eu acho que de comentar para a gente é um negócio muito intrínseco, né? Mas para a galera não. O Well Architected, ele deve ser aplicado, é claro que isso é uma recomendação, né? Ele foi feito para isso, mas a gente pode usar do jeito que a gente quiser. Ele foi feito para ser aplicado em um workload, né? Ele não foi feito para ser aplicado numa conta da AWS geral, né? Ele não foi feito para... Apesar que, por exemplo, itens de segurança, a maior parte deles, eles se aplicam à conta como um todo, né? Mas ele foi feito para ser aplicado workload a workload, ou seja, eu tenho a aplicação X, a aplicação Y, a aplicação Z, um conjunto de servidores, um conjunto de funções Lambda, um conjunto de bancos de dados que correspondem a uma carga de trabalho específica, né? E aí, em tese, a gente deveria aplicar esse cara de tempos em tempos para cada um dos meus workloads, né? Lembrando que o tempo passa, o Ferrari falou isso na parte de custo, né? Conforme o tempo vai passando, essas recomendações vão mudando, até porque tecnologias novas vão surgindo, né? Manda ver aí, Ferrari. É isso aí. Então, bom, a gente tem aqui uma descrição geral, depois a gente vai compartilhar com vocês, acho que não vale a pena de ficar lendo aqui. Isso aqui está no site da AWS, tá? Eu simplesmente copiei e colei aqui, mas dá uma boa visão de cada um dos pilares, depois vocês podem consultar no site ou na apresentação que a gente vai compartilhar, e acho que fica a informação. E a gente pode entrar um pouco aí na questão dos princípios gerais, né? Primeiro princípio geral, parar de tentar adivinhar a tua necessidade e capacidade, ou seja, a nuvem, ela te dá ferramentas aí de tanto de monitoração quanto de reação automática do teu ambiente à capacidade, ou seja, o auto-scaling ou uma própria aplicação que esteja containerizada, existe um orquestrador que está ali por trás, executando toda a análise de sizing para poder dimensionar o teu microserviço e avaliar a capacidade dele, para que você não tenha que ficar como era no modelo tradicional antigamente, que você ia lá e você fazia uma projeção de capacidade para você poder comprar um hardware, e esse hardware ele ia ser compatível com o crescimento da tua aplicação durante 5 anos, e basicamente você estava pagando por ociosidade, você compra um hardware muito maior do que a tua necessidade no momento 1, para que ao final do período você consiga comportar aquele workload. Muitas vezes você erra esse dimensionamento, né? Você faz o dimensionamento e você não pode errar para baixo, errar para cima, ter que trocar e no meio do caminho trocar esse hardware. E a nuvem ela te proporciona que você não tenha que fazer isso. Você pode testar usar todas as ferramentas disponíveis de automação, junto com todas as informações de dados que a nuvem te traz, para você poder executar workloads que sejam muito mais otimizados e consigam reagir de acordo com a demanda, para que você não tenha que casar com um modelo específico. Você provisiona uma infraestrutura que pode se expandir horizontalmente, se adaptar à demanda, e aí você não precisa adivinhar a necessidade, você simplesmente faz um size inicial, e aí você deixa que a infraestrutura reaja para você cumprir essa capacidade. Fala, Ô, Ferrari, eu brinco que plano de... Caramba, qual que é o termo mesmo? Plano de... Quando eu crio um plano de projeção ali, não, planejamento de crescimento a longo prazo, poxa, tem um termo para isso, eu esqueci, mas eu brinco quando eu nunca vi um plano desse que tenha sido correto para 3, 5 anos. Nunca vi na minha vida. Se um dia alguém vier, se alguém falar que fez e o plano estava correto, ou seja, que não desperdiçou e nem faltou,
Cara, eu pago uma caixinha engradado, cara, porque eu realmente nunca vi, cara. É sempre, você tem mil frameworks, mil estratégias, né, para você montar o seu business plan aí para crescimento. E, cara, eu nunca vi um dar certo. Sempre ou sobra muito ou falta, né? Porque as empresas mudam, né? Ao longo de 3, 5 anos as empresas mudam, né? Mudam, e assim, essa questão do adivinhar, né, é exatamente isso, né, assim, no fundo você está tentando adivinhar e, assim, cara, ninguém tem bola de cristal, né, então, assim, o que a gente vê realmente na prática, né, a gente trabalhou, eu, Flávio, a gente trabalhou junto aí no data center, né, e teve essa experiência prática de que, assim, esses contratos, eles acabam tendo que ser revisitados ao longo do tempo, porque ou a capacidade ficou muito pequena, ou cliente superdimensionou e agora ele não está necessitando usar, e aí você tem que manobrar esses recursos dentro de um hardware. Então, isso, quando você transporta isso para a nuvem, que você tem toda a flexibilidade, você se aproveita de recursos virtualmente infinitos, ou seja, você pode ter acesso a esses recursos via uma API ali imediatamente, você não precisa ficar fazendo esse tipo de planejamento, porque você vai adaptar a tua infraestrutura exatamente para ela reagir. Então, você vai estar dimensionado processualmente, ou seja, através de processos e ferramentas para se adaptar, se redimensionar. Então, tipo, essa questão da adivinhação, ela morre. Você vai usar dados para reagir a fatos. Sim. Ações, né? Na verdade, reações baseadas em eventos, né? Quando acontecer isso, quando você está montando um plano, normalmente você fala assim, se acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, eu vou precisar de tanto. Aí você vai lá e projeta e adquire tanto. Quando você trabalha em cloud, o que você faz? Você fala assim, se acontecer isso, aí eu aumento, eu escalo. Agora, se eu tô falando com serverless, por exemplo, eu vou saber assim, se eu tiver um cliente, eu vou gastar $1. Se eu tiver 1.000 clientes, eu vou gastar $1.000. Então, quando eu for cobrar do meu cliente, eu cobro $2. Exato. De modo que eu vou ter a minha margem ali para poder, e aí isso faz parte do negócio mesmo, né? Não é um negócio que você faz uma vez a cada 5 anos e provavelmente quando aquilo está sendo praticado ao longo dos 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, quem fez aquele plano nem tá mais lá, né? Provavelmente, de tanto que mudou a coisa. Né? Exatamente. Segundo princípio aqui. Capacity geral, Plan, né? O nome, desculpa, o nome que eu tinha fugido era Capacity Plan. De testar sistemas em escala de produção, né? Então, a nuvem ela tem uma capacidade aí de fazer você tem algumas ferramentas que te auxiliam você fazer testes em escala, né? Desde a questão de que você tem, de novo, os hardwares virtualmente infinitos que podem ser solicitados via uma API muito facilmente. E aí, quando você tem metodologias de automação, por exemplo, de infrastructure as code, ou seja, você está ali com o teu código de produção, com a tua infraestrutura de produção codificada em um script, você consegue facilmente replicar essa infraestrutura para provisionar algo ali paralelo, e a granularidade de cobrança que a nuvem te proporciona. Então, o que isso implica na prática? Isso implica que você pode simplesmente fazer um clone do teu ambiente de produção, testar ali por 2 horas, e esse clone, ele não vai ter o custo, não vai te acarretar no final do mês um custo do dobro do que você tinha de infraestrutura. Ele vai acarretar só naquelas 2 horas que você utilizou aquele workload. Isso proporciona você fazer testes de sistemas com escalas muito mais reais, né? Então, isso não exclui, obviamente, você ter os teus sistemas paralelos de dev e tudo mais, mas na hora que você vai fazer a homologação do teu sistema, você tem a capacidade que no ambiente tradicional você não tem. Você estava limitado ali ao hardware que estava disponível para a equipe de dev fazer a homologação. Aqui na nuvem você simplesmente faz um clone, você vai ter configurações similares, você consegue scriptar não só a parte de servidores para fazer esse clone, mas você pode clonar toda a questão de VPCs, parte de rede, né? Criar os teus load balancers em paralelo, você fazer as suas configurações com os teus security groups, tudo isso você paraleliza para que você consiga ter um cenário exatamente igual
ao que você vai fazer o deploy depois final na produção. Então, isso é uma possibilidade. E ao final do teste, você simplesmente apaga essa infraestrutura e você vai deixar de ser cobrado por ela. Então, isso é uma possibilidade que só existe na nuvem, né? A gente tem projetos muito legais que, por exemplo, imagina que eu quero atualizar um parque de servidores Windows, né? É sempre aquele friozinho na barriga, né? E a gente tem projetos muito legais que fazem o seguinte: você aplica no teu data center dentro da AWS, você pega todos aqueles servidores Windows, cria uma imagem deles, leva essas imagens para um ambiente apartado, recria toda a sua infraestrutura de rede, inclusive com todos esses servidores, com a versão exatamente como eles estavam em produção, aplica os patches ali, pode ser feito manualmente ou de forma automatizada a aplicação, usando um SSM da vida, que é o System Manager, gestor de patch da Amazon, ou o próprio WSUS da Microsoft, aplica todos esses patches, roda todos os patches de segurança, todos os testes de segurança, todos os testes de segurança que você quer fazer, e aí uma vez que você aplicou, você pode tanto agora destruir esse ambiente e ir lá e aplicar os mesmos testes no ambiente de produção, ou você pode converter esse ambiente a um ambiente de produção. Né? Então você pode criar suas golden AMIs e levar de volta para lá, ou simplesmente esse ambiente passar a ser um ambiente de produção, entendeu? Uhum. Então, os paradigmas mudam completamente, né? Então, você pode fazer um blue-green do seu data center Windows, se você quiser, daí que você tem isso muito bem automatizado, então tem projetos que já fazem isso, já tem isso, boa parte disso muito pronto. É claro que tem que adequar a realidade do seu negócio, mas veja, as fronteiras acabam, assim, né? Eu posso destruir meu data center inteiro, criar um novo, fazer o teste nele, se funcionar vai, se não eu volto pro antigo, entendeu? Eu posso fazer um blue-green de ambiente corporativo padrão Windows, né? Não estamos falando só de coisas de dev, coisas de código e tal, né? Você pode, por exemplo, testar, né, assim, com tráfego de produção, né? Então você pode fazer configurações do load balancer para desviar parte do teu tráfego para o teu sistema de testes. Obviamente, se tua aplicação, né, se não for algo muito crítico que vai afetar a tua aplicação como um todo, né? Mas você pode desviar parte desse tráfego, fazer uma avaliação e mensurar isso com carga de usuários real, né? Então você desvia parte do teu tráfego, faz essa avaliação do teu sistema de testes, funcionou, beleza, vira o teu sistema de teste para produção e mata a antiga produção, né? Então, isso que o Flávio está comentando um pouco. Então, isso são possibilidades que que a nuvem te expande, né? Isso expande para custo também, né? Eu quero saber quanto custa essa aplicação, porque é muito difícil calcular o custo. Eu subo o ambiente de teste, ponho lá uns robôs para testar o meu ambiente, teste durante 1 hora. Durante 1 hora, com a minha carga de pico, eu gastei $100. Eu projeto isso e vejo quanto vai custar minha infra no ano com aquela realidade. Né? Exato. A gente falou um pouco de automatização já, né? Vocês veem que a automatização ela vai estar ligada quase com 100% dos tópicos que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente falou de automatização para reagir à capacidade, a gente falou de automatização para realizar testes de sistema, né? De scriptar código, infraestrutura em código para você conseguir automatizar a clonagem e a replicação desse ambiente, mas a automatização ela vai estar ligada em diversas coisas, né? Vai desde da tua política de backup que está rodando ali de forma automatizada até o deploy do teu código. Você tem que usar as ferramentas de automatização para facilitar o teu trabalho, né? Para que você consiga ali ter acesso à documentação fácil, ou seja, na hora que você está provisionando a tua infraestrutura como código, aquilo serve como uma própria documentação da tua infraestrutura, né? Quais são os componentes, quais são os atores, quais são as funções de cada um desses atores, isso vai estar tudo documentado ali e fácil de você provisionar, de você ajustar. Então, essas ferramentas, elas facilitam com que o arquiteto e os executores da infraestrutura possam trabalhar e não ter que se preocupar tanto com ficar fazendo gerenciamento, às vezes via uma console, ficar levantando inventários. Então, assim, você tem uma diversidade de ferramentas dentro do ambiente da nuvem que vão te proporcionar você
eliminar todas essas dificuldades, às vezes, e te dar ferramenta e te dar insumos para você arquitetar um ambiente de qualidade. E também você permitir o uso de arquitetura inovadora, né? Ou seja, nós estamos falando aí, né? Falando um pouco de como que a gente consegue fazer o desmembramento de várias pequenas coisas, né? Então, a nuvem ela te permite, às vezes, você usar, por exemplo, serviços gerenciados para que você possa começar por exemplo, desacoplar a tua aplicação em vários pequenos serviços. E aí você vai começar a entrar em alguns detalhes, por exemplo, preciso de um gerenciador de fila, né? Só que você não precisa necessariamente provisionar uma nova instância, fazer a gerência do sistema operacional, e aí procurar um software que seja o gerenciador de filas. Você pode simplesmente contratar uma fila como serviço, né? E aí você vai ter uma simplicidade em toda a questão de administração do que está por baixo disso, que vai te proporcionar, você simplesmente vai adicionar uma fila no teu workload para você conseguir iniciar essa desacoplagem. Então você consegue, isso expande para N outros cenários, né? Nós estamos, eu estou querendo fazer um cluster de Kubernetes, né? Então, cara, eu tenho o serviço do EKS que, cara, tipo, o teu node master, ele está ali, tipo, também completamente abstraído, e ele é um serviço e você consegue ter todas as funcionalidades de orquestração sem que você precise se preocupar em criar um cluster de master e tudo, e todas as complicações que isso implica, né? Então você consegue aplicar componentes inovadores para que a tua aplicação se evolua e comece a usar as melhores práticas de mais alta tecnologia que a gente tem hoje no mercado, sem que você precise necessariamente ficar se preocupando em provisionar toda a carga de aplicações e infraestrutura que isso reflete para que você possa inovar, né? Então, ele te dá, a nuvem te dá essa mão para que você consiga iniciar isso. E você pode começar pequeno, né? Assim, quando você sobe um baita servidor ali para fazer o papel do gerenciador de fila, poxa, isso existe um custo muito alto, tanto de propriedade intelectual, quanto de execução, quanto de hardware em si, né, para você subir um serviço que às vezes é um uso pequeno. Na nuvem você vai fazer um pay-per-use, então, tipo, cara, na tua bateria de teste você vai ter, tipo, 1000 chamadas para tua fila, tranquilo, você vai pagar pelo uso ali, não vai ter todo esse investimento de trabalho para fazer algo que seja um componente só da tua aplicação. Outro ponto aqui, né, dirigir arquitetura através de dados, né? Então a gente hoje a nuvem, né, tipo, você tem uma diversidade de informações que você consegue agregar para que você consiga tomar decisões embasadas. Então, isso tem muito a ver, né, com o primeiro item lá de como você dirige a tua infraestrutura, e a tomada de decisões ela tem que estar baseada em dados, ela tem que estar baseada em fatos, né? Não é adivinhação. E a coleta e interpretação desses dados e a utilização de ferramentas para facilitar isso é o que vai dar o drive para você possa tomar essas decisões embasadas. Então, utilize a capacidade que os sistemas da AWS têm de fazer essa coleta de dados e centralizar tudo no mesmo lugar e ter uma visibilidade amigável para esses dados, para que você possa tomar benefício disso e consiga criar uma infraestrutura que seja precisa em cima dos fatos que você está avaliando. A gente tem dois pontos importantes aí nessa questão de arquitetura através de dados, né? Quando a gente pega normalmente clientes que batem aqui para a gente fazer um assessment, o que a gente faz? A gente faz um well test, a gente analisa todos esses itens e vê se o cliente está no caminho correto. Quando a gente pega um cliente, por exemplo, que está na AWS, né, a gente vai rodar já em AWS, então a gente vai analisar, fazer o assessment no ambiente da AWS, você tem métricas, né, e dados que são inerentes à própria plataforma, né. Exemplo é o CloudWatch,
para a maior parte padrão para a maior parte de serviços. Né? Pega um servidor Windows Linux, ele já tem algumas métricas básicas, né? Quando eu vou fazer isso no ambiente on-premise, sempre que a gente pergunta pro cara, mas você tem as métricas de consumo de CPU, de memória, de rede e tal, né? Normalmente o cliente fica com aquela vergonhinha, né? Não, tem aqui um Nejus, uns ABICs aqui em algum lugar, né? Que alguém um dia fez, mas que provavelmente está pegando só as métricas dos recursos que existiam na época de quem fez, né? Às vezes não, às vezes o cliente está ali bem preparado, tal, e tudo mais mesmo no on-premise, né? Então, você ter essas informações, né? Você se preocupar com as informações na hora que você vai subir o teu workload é importantíssimo. Por outro lado, a gente também tem casos de clientes, mesmo na AWS, né? Que às vezes o cliente chega lá pra gente com uma dor, só tô com essa dor aqui, cara, não tá funcionando, a AWS não funciona, a Cloud não funciona, tá uma droga. A gente vai olhar lá o que tá acontecendo, o cara fala, tá vendo, ó, todos os meus gráficos aqui apontam que o meu recurso tá tranquilo. Todos os meus dados apontam que o meu recurso tá tranquilo, né? A gente vai olhar, por exemplo, o servidor não tem monitoramento de memória. Memória é um monitoramento que não é padrão dentro da AWS. Por quê? Porque a memória roda dentro do seu recurso, né? E se está rodando dentro do seu recurso, não tem como a Amazon saber, pela divisão, pela métrica de responsabilidade, o EC2... Ela é gerenciada pelo sistema, né? Então o hypervisor, ele não tem a visibilidade do que está sendo usado, o que está vago. Ele só sabe o total. Né? Então, ele só sabe que te deu 8 GB de memória, exato. Isso, o sistema aloca para as aplicações. Exato, e aí o problema está ali, entendeu? Num dado que não está sendo analisado, né? É claro que quando normalmente a gente vai fazer, eu estava fazendo ontem uma apresentação sobre ferramentas de monitoramento para um cliente que está ali começando essa curva, né? Passou do início agora da curva da jornada, né? E aí ele fala assim, poxa, mas eu vou pagar para monitorar, eu vou pagar para coletar os dados, eu vou pagar para ter essas informações e tal, né? Primeiro que você paga para coletar. Eu tenho o open source lá, eu posso instalar um Nejus, uns ABICs, né? Primeiro que o Nejus e os ABICs tem custo também, né? Eu até recomendo usar, a gente roda aqui na AWS, a gente instala, implementa as ABICs e Nejus para clientes e para uso interno também. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas ele tem um custo também, né? Então, não importa qual é o método que você está usando, você tem que ter método para poder ter todos esses dados. E quando você vai para uma arquitetura efêmera, então, que é uma arquitetura onde o recurso ele é criado, usado, morto, aí isso complica ainda mais, né? Porque muito dificilmente você vai poder entrar lá naquele componente da tua aplicação para ver depois que o componente nem existe mais. Para isso você tem que estar coletando, pegando, extraindo esses dados e colocando esses dados em algum lugar para que depois você possa fazer análise, né? Eu brinco que é fazer BI da tecnologia, né? A gente analisar dados ali, porque os desafios que antes você tinha, o cara tinha que ser extremamente conhecedor para instalar o Windows, para instalar o Linux. Hoje você não tem mais, bicho. Então, nos sobra pilotar isso. Então, a gente sobe o nível, né? Nós que somos sysadmin, nós agora temos que ser cada vez mais gestores, né? E é óbvio que a gente puxa bastante a sardinha para os recursos da AWS como CloudWatch, né? E às vezes a gente não vê uma certa questão que é assim, a organização dos dados, né? Os dados eles têm que fazer sentido para que eles possam ser consumidos de uma maneira amigável. E quando você vai, obviamente, para um software open source, ou às vezes o software até licenciado de coleta de informações, existe um trabalho muito intelectual dos técnicos que vão trabalhar em cima disso, de fazer as configurações corretas e as coletas para que os dados façam sentido, o que hoje, num software que é gerenciado, ele já está implícito naquele software em si. Então, você pode, às vezes, ter até a tua ferramenta fazendo a coleta, mas você tem um ninho de mafagafo que ninguém entende, né? Então, assim, com informações que estão mal dimensionadas ou mal coletadas, e aí no final, assim, cara, eu até tenho a informação, o que você tem? Aí o cara te manda um log gigantesco de um monte de informação que é difícil de você enxergar, né? Então, você tem uma ferramenta que realmente consiga fazer a coleção desses dados históricos, montar um gráfico que seja fácil de você visualizar, tudo isso tem valor, né? Então, principalmente quando isso acontece da forma automatizada, e aí o exemplo que o Flávio citou do CloudWatch, né? Hoje você entra no CloudWatch, você simplesmente vê lá os gráficos, né? E as pessoas às vezes não interpretam o valor que isso tem, né? Nós trabalhamos, né, há muito tempo atrás com softwares aí que
Flávio citou, por exemplo, Neijos, né? Bem que o Neijos ele vai te dar uma visão mais pontual ali da questão de alarmes dos teus recursos, mas você tem outros softwares, cara, é extremamente trabalhoso você configurar a coleta de um dado via SNMP e fazer a configuração desses gráficos, fazer esses gráficos fazerem sentido, ajustar as escalas e tudo mais. E isso hoje, quando você vai para um software como CloudWatch, você tem tudo isso já disponível para você automaticamente, né? Com algumas configurações adicionais, que às vezes agregam mais valor, como esse exemplo da memória que o Flávio citou, que não é uma coleção que é automática do sistema. A mesma coisa várias vezes para banco de dados, você entrar um pouco mais de detalhe na questão das informações que o banco de dados te fornece, mas o CloudWatch ele agrega isso muito facilmente, né? Uma vez que você instalou o agente do Systems Manager na tua instância e você está fazendo a coleta, aquele gráfico de memória você simplesmente popa no CloudWatch sem que você tenha que fazer muito esforço, né? Então, às vezes a gente fica um pouco mal acostumado de que essas coisas são muito automáticas na nuvem e a gente para de dar um pouco valor, né? Mas só para te dar um resumão, né? Então, o Well-Architected, ele é um framework separado em 5 pilares, mais os princípios gerais, que é o que a gente estava passando aqui, né? O que a gente deve olhar sempre, né? E olha que curioso, né? Por exemplo, o próximo item era melhoras através de Game Days. Não sei se já fizeram Game Day, né? Se vocês quiserem fazer, converse com a gente e a gente organiza. O que é um Game Day? É um dia onde a gente vai fazer games, jogos, com recursos, utilizando tecnologia, que fazem sentido para um workload ou para uma situação pontual da empresa. Então, poxa, o que tem a ver fazer jogos sobre isso? É porque esse tipo de movimento faz com que alguém traga novas regras, novas tecnologias para dentro da jogada e faz com que o time todo também se preocupe em levar isso para dentro dos workloads. Então, veja, é uma coisa muito pouco prática, vamos dizer assim, né? Pouco pontual ali direto no negócio, mas se a gente não estiver fazendo isso o tempo todo, se a gente não estiver envolvido o tempo todo nisso, né? É mais ou menos como assim, exigir que a equipe técnica, talvez de tempos em tempos, vá para eventos de tecnologia, veja, por exemplo, quando a gente fala do pilar de segurança, é a mesma coisa. A gente tem lá todos os controles, mas quem que está de tempos em tempos olhando para novidades de segurança para trazer isso para a realidade do nosso workload, para trazer isso para a nossa realidade? Então, a gente vai ver que tem pontos que são muito práticos, como, por exemplo, no ponto de custo que o Ferrari já falou na segunda, garantir que você está utilizando as versões mais novas das instâncias EC2. Isso é uma coisa bem prática, né? Puta, minha instância é R4, agora eu tenho que usar R5. Isso é bem óbvio, mas tem coisas que não são tão óbvias, que são subjetivas, mas que o Architected também trata, né? E aí o Architected tem 5 pilares mais os princípios gerais, e cada um desses pilares vai trazer esses pontos. Alguns pontos são bem objetivos e outros pontos são mais relacionados a processo, né? Então, assim, existe um processo que a cada 6 meses, ou um mês, ou um ano, depende da empresa e do workload, você olha para os dados e classifica esses dados como dado crítico, dado que tem que ser backupado, dado que não tem que ser backupado, dado que é descartável, dado que é sensível e tal. Então, o Architected é uma framework bem completa e, além disso, vale frisar que o resultado do trabalho do Architected, ele é um raio-x do teu workload técnico e dos processos que estão em volta dele, né? Existe dentro do painel da AWS, acho que vale a pena mostrar, e nós vamos falar qualquer dia como funciona, né? Ele tem um toolkit, um Architected Tool, que deixa eu só logar aqui na console para mostrar, que é como um quiz, que ele vai perguntando se você tem esses controles ou se você utiliza esses recursos, e ao final ele te traz um relatório dizendo quais são os pontos de melhoria ordenados em prioridades, para você poder ver ali o que é mais crítico, o que você vai ter que atacar, o que você não vai. Então o Architected ele já evoluiu um pouco para ter uma ferramenta, né, que é o Architected Tool,
Compartilha minha tela aí, Matheus. Depois que você terminar, tem uma pergunta aqui do Everton. Beleza. Tá compartilhado aí, né? Compartilhado. O Well Architected Tool, ele tá na console, tá vendo? Essa aqui é uma conta nossa de teste, né? Então eu posso criar aqui, ó, definir um workload, aí eu vou fazer a descrição do meu workload, se ele é produção, se ele não é, quais são os account IDs e tal. E aí eu vou ter isso aqui, ó, um workload teste, por exemplo, ó. Eu consigo vir aqui e editar ele. Opa, esse aqui não foi salvo. Flávio. E aí eu vou tendo, eu consigo ir respondendo as perguntas, né? Então eu consigo, perdão, aqui eu coloquei em editar, vou dar um review aqui. Já tá respondendo, na verdade, a pergunta do Everton aqui, ó. Aqui, ó, continue review. Hein? Então aqui, ó, tá vendo? É um quiz, ó. Então vão ter os pilares, né? Então eu tenho aqui, ó, o pilar de operational, por exemplo. Aí ele vai me perguntar, e o que é mais legal, né? Aqui, se eu clicar em info, ele traz explicando o que é isso, e ele pergunta, ó, por exemplo, como você determina as suas prioridades, né? Então, ó, baseado nas necessidades dos clientes externos, baseado nas necessidades do cliente interno. Isso tem que ser respondido de forma bem sincera, né, pessoal? E aí eu respondo e coloco uma nota. No final, ele vai me gerar um relatório com os pontos baixos, médios e críticos. Eu posso arquivar isso e depois eu posso ir criando milestones, aonde eu vou, por exemplo, eu posso ir lá e pegar esse mesmo workload e gerar um milestone novo dele, onde eu rodo de novo essas perguntas e coloco as melhorias que eu fiz, e aí eu vou tendo ali a maturidade do meu workload ao longo do tempo, sacaram? Então, trazendo para a prática aí, né? Claro que a gente vai entrar em ponto por ponto para explicar para vocês, mas só para vocês entenderem, de modo geral, como é poderoso esse workload, e a Amazon entrega isso para a gente de bandeja, né? É óbvio que é interesse da Amazon, por exemplo, pilar segurança, né? O cliente da Amazon está sofrendo ataques ou sofrendo exploração de vulnerabilidades, não é bom para a AWS também, né? O cliente está com a conta super engessada ali, gastando uma fortuna, não é bom para a AWS. A performance das aplicações não ser boas, não é bom para a AWS. Então, o Well Architected é o, entre aspas, a ITU das boas práticas técnicas de você levar um workload. Então, tal qual a ITU é uma framework, né? É de boas práticas para gestão de tecnologia, né? Do dia a dia operacional do departamento tecnológico dentro de uma empresa. O Well Architected ele é um manual de boas práticas, é uma framework, um conjunto de boas práticas. Você tem que aplicar todas? Não necessariamente. Né? Aplicar se forem elegíveis. A pergunta do Everton é bem interessante, tá? E aí eu acho que o Flávio já mostrou uma parte aí existe algumas ferramentas que te ajudam nessa questão de você fazer um mapeamento, né? A primeira é o Well Architected Tool, você tem outras ferramentas como o Trusted Advisor, que vai te dar alguns insights também em relação à tua conta e alguns pontos mapeados, mas no geral, o Well Architected, ele é, como você até comentou aqui, Everton, a questão são vários conhecimentos, né? Então a aplicação, na maior parte dos casos, ela vai ser você que absorveu esses conhecimentos, aplicar isso no teu workload e ajustar isso para compor a tua realidade. Exato. Então, são técnicas que você vai ter que aplicar nos teus processos de deploy, na tua arquitetura, de como que está a tua estrutura de escala. Aí depois eu acho que fica um pouco mais claro quando na semana que vem a gente olhar alguns pontos, por exemplo, de entrar em excelência operacional, e a gente vai entrar e falar assim, como que a gente estrutura uma análise de dados bem precisa para que a gente possa fazer as coletas de dados, a gente entra um pouco mais na parte prática, e aí vai ficar um pouco mais claro de como que as ferramentas ajudam e como que as técnicas que você aplica são, de certa forma, uma execução intelectual, né? Então, é o que você absorveu que você vai aplicar no teu workload. Exato. Mas existem algumas ferramentas, mas ela não é uma interface, não é um software chamado Well Architected, né? Isso não existe. Exato. O que existe é isso. Existem, por exemplo, o próprio Architected Tool, ele ajuda você a organizar essas ideias.
Depois a gente tem ferramentas como o Trust Advisor, que ele te dá insights para ajudar você a responder essas perguntas. Por exemplo, tem perguntas que são exemplo de segurança, né? Você tem o SSH e RDP aberto para o mundo. Isso é um ponto que está mapeado no Architect, não é uma boa prática, né? É uma boa prática você não fazer isso, na verdade. E aí você tem ferramentas como o Trust Advisor, que ele já aponta para você na cara para você não precisar entrar instância em instância e olhar. Existem também ferramentas terceiras, como NoOps, por exemplo, como o Cloud Checker, Cloud8, que é uma nacional, o Clean Cloud, que também é uma nacional, que você pluga na sua conta e aí ela te ajuda a trazer esses insights. E agora spoiler, né? A AWS já anunciou, eu tive no EBC há um tempinho atrás, há uns 2 meses atrás, e a gente falou lá sobre o Architect, que era um dos temas. A AWS ela está trabalhando para que num futuro breve esses insights estejam integrados ao Architect Tool. Então, por exemplo, você não vai precisar, as respostas vão ser respondidas automaticamente algumas delas. É claro que se você tem uma cultura de fazer game days na empresa, ela não vai responder, né? Mas ela vai responder se o Security Group, o SSH ou o RDP está aberto por padrão ou não. Ela vai pré-preencher para você aquilo ali no futuro próximo. E é claro que isso vai acontecendo aos poucos, né? Lançando funcionalidades novas e tal. Então, é uma framework, um projeto bem promissor. A comunidade ajuda bastante. Então, se vocês tiverem ideias também, passem para a gente. Como parceiro, a gente tem um canal para falar direto com os donos do Architect dentro da AWS e eles levarem isso para discussão lá ou colocar dentro do documento ou depois colocar dentro do próprio Architect Tool, tá? Então é isso.